Olá, boa noite. Hoje vamos falar sobre a Serra do Curral. Essa pequena parte de um maciço de várias serras é assunto há dias em todas as rodas virtuais e presenciais, jornais e tribunas. De um lado, há os que defendem a expansão da atividade mineradora por ali, e do outro estão os que lutam pela preservação desse monumento natural de BH. Eu sou Joanita Gontijo e esse é o Assembleia em Destaque, programa que mostra como os assuntos importantes para você são discutidos no Parlamento Mineiro. Como conversamos na última terça-feira, a possibilidade de expandir a mineração na Serra do Curral, na Grande BH, mobilizou parlamentares, moradores das cidades afetadas, como a capital e Nova Lima, e provocou intensas manifestações nas redes sociais. Nesta quinta, a Assembleia recebeu secretários, técnicos do governo e conselheiros do órgão que aprovou a licença para entender o processo. A reunião, que contou com parlamentares de duas comissões, a de Meio Ambiente e a de Minas e Energia, não foi nada tranquila. O principal questionamento de quem é contra a mineração no cartão postal de BH é: como uma obra dessa foi autorizada, mesmo com as discussões de vários anos, para que todo o complexo de serras fosse tombado? Vamos explicar mais tarde o processo de tombamento que começou há 6 anos e o porquê de ele não ter sido finalizado até hoje. Houve muitas críticas ao fato da Prefeitura de BH não ter sido sequer consultada, pois, segundo o governo de Minas, isso não é obrigatório por lei, já que toda a área a ser minerada fica na cidade de Nova Lima. Na reunião, a secretária de Meio Ambiente, Marília de Mello, falou que foi autorizada uma primeira fase de exploração minerária com a produção de 1 milhão de toneladas por ano em 41 hectares no município de Nova Lima ao longo de 4 anos. A fase 2 chegará a 9 anos de exploração e mais de 2 milhões de toneladas por ano. A secretária garantiu respeito da empresa às medidas compensatórias. Deputados, Ministério Público e representantes da sociedade civil questionaram ainda os riscos para os recursos hídricos e para a saúde ambiental da população. A adutora do Taquaril, responsável pelo transporte de 70% da água consumida pelos belo-horizontinos, fica na região. Com manifestações contrárias da plateia, a reunião foi suspensa por muitos momentos. Um técnico da secretaria afirmou que não há tombamento estadual provisório, negou danos ao abastecimento de água ou poluição do ar e disse que o visual da serra, símbolo da capital, não será atingido. Mas ele admitiu alterações em trilhas turísticas atualmente utilizadas e a retirada de 40 hectares de mata, ou seja, cerca de 40 campos de futebol só na primeira fase. Rodrigo Ribas ainda confirmou que a mineração vai poder ser vista de alguns pontos da capital, apesar de o paredão do bairro Mangabeiras não ser afetado. Eu cheguei a acompanhar pessoalmente os trabalhos e era visível a insatisfação do público em relação às explicações dos técnicos e conselheiros do Copan que votaram favoravelmente à mineração na Serra do Curral. A principal queixa de quem assistia na plateia era a diferença entre o tempo disponibilizado para os técnicos ser maior do que o tempo para as falas de ambientalistas e moradores da região. Houve críticas ainda porque vereadores da capital e de Nova Lima não teriam sido convidados. A primeira reclamação foi sobre a composição da mesa da audiência pública. Os lugares foram ocupados por parlamentares e por integrantes do governo do estado, representantes de órgãos que votaram a favor da mineradora. Primeiro, dizer da importância que nós tivéssemos aqui nessa mesa representação da sociedade civil, porque a representação simbólica da mesa, ela é política e ela diz muito do que nós queremos, né? Então, acho que faz falta, né? Eu não substituo a sociedade civil, eu represento. Após entendimentos, representantes do IBAMA e do movimento Mexeu com a Serra, Mexeu Comigo foram convidados a sentarem à mesa. Segundo o presidente da comissão, a composição da mesa e o tempo de fala foi definido com base no objetivo da audiência, que era ouvir esclarecimentos sobre a liberação para a extração de minério. O público chegou a se colocar de costas para a mesa de convidados em protesto.
Antes de falarmos sobre os posicionamentos dos convidados da audiência, vamos conhecer um pouco mais sobre a protagonista dos acontecimentos. A Serra do Curral é oficialmente o símbolo de Belo Horizonte. Ele foi escolhido numa votação quando a cidade completou 100 anos, em 1995. O paredão, que chega a 1.390 metros no ponto mais alto, fica ao sul da capital e é referência geográfica para toda a região metropolitana. E essa geografia já era um marco desde o Brasil colônia para quem vinha pelos caminhos dos sertões. A serra apontava para o Arraial Curral del Rei, povoado que surgiu lá no século XVIII. Quando os construtores da nova capital do estado decidiram onde seria implantado o projeto de Arão Reis, a paisagem de campos rupestres, cerrado, vegetação remanescente da Mata Atlântica e os cursos d'água que nascem ali foram decisivos. Aos pés da Serra do Curral, nasceu Belo Horizonte em 1895. Sobre o laço afetivo que a Serra tem com todos nós que vivemos em BH e que permanece, vou conversar com o Alessandro Borsali. Ele é mestre em geografia e especialista no tema que relaciona o espaço, a história e a memória urbanas. Olá, Alessandro, muito obrigada pela sua participação. Alessandro, você que tem um site que trata da Serra, de todo esse histórico de Belo Horizonte, eu queria que você falasse um pouco sobre o que significa a Serra do Curral para a cidade. Olha, eu costumo dizer que a Serra do Curral ela é a própria Belo Horizonte. Ela é a Belo Horizonte, o motivo pelo qual a capital foi construída nesse sítio, né? A serra, inicialmente, no período colonial, essa serra já tinha uma importância muito grande, era a borda norte do quadrilátero, é a borda norte do quadrilátero ferrífero, e separava a região das Minas da região das Gerais, das estradas dos currais. O próprio Curral del Rei, que surgiu aos pés da Serra do Curral, da antiga Serra das Congonhas, né, que a serra acabou herdando o nome desse povoado desaparecido ao longo da construção da capital. As sociedades nossas ela possui uma relação muito estreita com esse maciço de minério de ferro tão desejado a partir do século XX, né? Então a Serra do Curral é a própria Belo Horizonte. Belo Horizonte se deve a existência a ela. E a gente falar de mineração hoje na Serra do Curral, considerando que 100 anos depois da inauguração, da fundação da cidade, né, ela continua sendo muito importante porque foi inclusive eleita, né, na comemoração dos 100 anos da capital, ela foi eleita como o símbolo e com concorrentes fortes, né, concorreu com a Igreja de São Francisco na Pampulha. O que isso significa muito, quer dizer, a população ainda tem esse afeto com essa paisagem montanhosa da cidade? O que significa a gente estar minerando tão perto ali? Sem dúvida, sem dúvida. Inicialmente, nós temos que pensar o quê? Belo Horizonte ela foi concebida, ela foi edificada de uma maneira tal, planejada, para se ver a Serra do Curral de qualquer ponto da cidade. Hoje, claro, pela verticalização, fica bem complicado. Então, os belo-horizontinos, né, que migraram para cá, de todos os lugares do estado, que se tornaram belo-horizontinos de fato, eles possuem uma relação muito grande com esse elemento natural, com esse importante elemento natural. De grande importância de referência, inclusive na paisagem, não só na paisagem natural, mas também na paisagem urbana, né? A Serra do Curral, ela encerra minérios de ferro puríssimos, de quase 70% de pureza, um dos 5 mais puros do mundo. Ele passou a ser muito desejado no período da Guerra Fria. E esse foi um dos motivos que nós nos encontrávamos sob o governo autoritário e ele liberou a mineração na Serra. Na década de 70 já houve protestos. Alguns ambientalistas, a própria população ficou indignada, porque realmente abalou a imagem, o cartão postal da capital mineira, né? E nós não imaginávamos isso, em pleno século XXI, que novamente a serra poderia voltar a ser explorada, a ser minerada, a ser mutilada. Alessandro, muito obrigada então pela sua participação. Obrigado.
Bom, e a mobilização popular em defesa da Serra não é de hoje, mas ficou mais intensa depois de 30 de abril, quando o Conselho Estadual de Política Ambiental, o COPAM, aprovou de madrugada o licenciamento de um projeto da mineradora Tamisa. A empresa quer instalar uma área mineradora maior que 1.200 campos de futebol, num espaço que inclui Mata Atlântica nativa e que está em processo de tombamento. Depois de 18 horas de reunião, 8 pessoas do Conselho votaram a favor da proposta e 4 foram contrárias. Esse conselho é formado por representantes de órgãos públicos e da população, entre eles defensores do meio ambiente. Os representantes do governo do estado foram todos a favor do empreendimento. A Tamisa quer instalar a mineradora em Nova Lima, no limite com Belo Horizonte e Sabará. A implantação será feita ao longo de 13 anos e o trabalho de extração e o tratamento de mais ou menos 31 milhões de toneladas de minério de ferro. Para isso, a empresa deve abrir cavas no solo, fazer pilhas de rejeitos, construir estradas internas, bacias de contenção e prédios administrativos. Tudo isso perto de reservas legais, como a Mata do Jambreiro e também o Parque Estadual da Baleia. Várias ações na Justiça, entre elas uma do Ministério Público de Minas, pedem que a instalação do complexo minerário seja suspensa, mas a Tamisa e o governo de Minas garantiram que o projeto segue todas as regras de preservação ambiental. A representante do Ministério Público esteve na Assembleia e garantiu que o órgão vai continuar a estudar medidas para barrar o licenciamento. Ações cautelares, elas ainda estão pendente de decisão judicial e toda a equipe do CAOMA está, nesse momento, debruçada, como ficou previamente, ao ajuizamento das cautelares, para verificação do processo de aprovação e, eventualmente, tomada de decisão de eventuais medidas judiciais. Nós vamos fazer um intervalo e logo voltaremos com as informações sobre a audiência pública que discutiu o projeto de mineração na Serra do Curral. Voltamos a falar sobre a polêmica causada pela liberação de um complexo minerário na Serra do Curral. As comissões de Minas e Energia e do Meio Ambiente fizeram aqui na Assembleia uma audiência pública para debater o assunto. A vereadora de Belo Horizonte, Duda Salaber, fez uma crítica contundente ao modelo econômico que prioriza a extração mineral em Minas Gerais. De acordo com dados da Codemig, Minas extrai mais de 300 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Além de vários outros minerais, o estado é responsável por 75% de todo o nióbio extraído no mundo. Há no imaginário popular, fossilizado no imaginário popular, que Minas Gerais tem vocação para a mineração. Que a mineração é fundamental para Minas Gerais. Vamos discutir essa essencialidade em números. Em média, nos últimos 10 anos, a mineração representou 4% do PIB. Representou 1,2% dos empregos. 2% dos impostos arrecadados. Que essencialidade é essa? Eu não estou falando de um setor que é 20% do PIB, não. Não estou falando de um setor que representa 20% dos empregos. Não estou falando do setor de serviços que sustenta Minas Gerais. Estou falando de um setor que é 4% do PIB, 1,2% dos empregos. E aí, se nós temos vocação para a mineração, eu digo que nós temos vocação de moer montanhas. É isso que nós queremos para o nosso estado? O representante do IBAMA no COPAM votou contra a instalação do empreendimento. O superintendente do órgão lembrou que eles não foram consultados sobre a retirada de Mata Atlântica na região. Ele criticou duramente a Secretaria de Meio Ambiente, que dispensou a opinião do IBAMA, mas chegou a afirmar em documentos que o órgão teria dado sinal verde ao empreendimento. Não coloque nos próximos pareceres que é a decisão do IBAMA, que ainda não é, porque a Mata Atlântica é a riqueza desse bioma, dessa vegetação, que impõe uma dupla checagem. Duas pessoas pensam melhor que uma. Uma das vozes contrárias à mineração na Serra do Curral, o movimento Mexeu com a Serra do Curral, Mexeu Comigo, participou da audiência. Gianine Oliveira questionou as justificativas apresentadas pelos representantes do governo para aprovar o empreendimento.
Ela apresentou estudos que mostram a extensão da poluição do ar e falou sobre as nascentes e adutoras da Copasa que abastecem a região metropolitana de BH. Tem técnico, você tem biólogo, você tem uma galera que sabe que está pegando leis e pedindo o mínimo, eles estão pedindo o mínimo em todas as questões desse empreendedor para que isso seja licenciado, sendo que o preceito e o nome da Secretaria é de Desenvolvimento Sustentável. E para desenvolver sustentavelmente não é o mínimo que a gente cobra do empreendedor, ainda mais um com alto potencial de poluição e degradação como a mineração. A campanha Tira o Pé da Minha Serra nas redes sociais espalhou os nomes e os rostos dos 8 membros do Conselho que votaram a favor do projeto. Aqui na Assembleia, houve parlamentares alertando que a mobilização não pode servir como meio de assediar ou até mesmo promover ameaças a essas pessoas. A maioria teria conhecimento técnico tanto na área de meio ambiente quanto de mineração. Vamos ver o que o deputado Noraldino Júnior disse a respeito. Sempre quando há um projeto polêmico, onde há uma análise técnica, quem são os primeiros a serem questionados? Os técnicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Então, eu vou dizer o seguinte, independente de posições favoráveis ou contrárias, nós estaremos aqui defendendo a autonomia e a integridade desses técnicos que fazem o Estado rodar. O presidente da Federação das Indústrias, a FIENG, Flávio Roscoe, defendeu a entidade que faz parte do Conselho e votou pela aprovação do projeto. Como fez em entrevista coletiva na segunda-feira, o empresário afirmou que a mineração é necessária para várias atividades que temos hoje, como a construção civil. Ele voltou a atestar que a serra será preservada porque o impacto da mineração é muito menor do que dizem os ambientalistas. O que devemos fazer é fazer com que essa atividade tenha o menor impacto, sim, possível no meio ambiente, ter o menor impacto, sim, possível na vida cotidiana das pessoas. E é isso que a política pública desse Estado, feita dentro dessa casa, tem garantido. É o Estado mais rigoroso do ponto de vista de licenciamento ambiental. O nosso Copan é modelo e foi copiado por inúmeros outros estados. É referência na Política Nacional de Meio Ambiente. Flávio Roscoe ainda afirmou que durante os 13 anos de funcionamento, o projeto deve gerar 4 bilhões de reais em arrecadação para os cofres de Minas e 2.000 empregos diretos e indiretos. Um dos principais argumentos dos críticos ao projeto é o tombamento total da serra, mesmo com essa discussão se arrastando há pelo menos 6 anos. Quem deu uma resposta mais clara do porquê o tombamento da serra não saiu até hoje foi o secretário de Cultura de Minas, Leônidas Oliveira. Ele falou que os estudos para isso começaram por pressão e iniciativa do Ministério Público. A ideia era ampliar a área protegida, pois uma parte já tem proteção federal desde a década de 1960. A fachada do bairro Mangabeiras também é assegurada por lei da capital de mais de 20 anos atrás. Os estudos do IEFA, o Instituto de Patrimônio Estadual, só terminaram no ano passado, mas tiveram que ser retomados depois de questionamento das prefeituras de BH, Nova Lima e Sabará, que queriam opinar no processo. A votação sobre o tombamento provisório quase chegou a acontecer, mas foi impedida por mais de uma ação na Justiça, uma delas da Prefeitura de Nova Lima. O Conselho, em dezembro do ano passado, pediu o tombamento provisório e pediu que a gente fizesse a reunião. No entanto, nós estávamos impedidos e ficamos até há 2 meses atrás com uma liminar de uma organização da sociedade civil que nos impedia de colocar o tombamento em votação, seja ele provisório ou não. Uma liminar da Justiça contra o Instituto do Patrimônio Histórico e, consequentemente, contra a Secretaria. O assunto é complexo e polêmico. Há parlamentares que querem uma apuração mais completa e a possibilidade de uma CPI da Serra do Curral aqui na Assembleia ainda não está descartada. A deputada Ana Paula Siqueira, que encabeça o pedido, está a poucas assinaturas para conseguir dar entrada com o pedido.
Eu propus a CPI porque nós já temos em curso o processo de tombamento da serra. E esse processo de licenciamento ele vem contrapondo. Então é preciso entender por que da celeridade desse processo de licenciamento com o tombamento já em curso. Inclusive a serra, pela legislação federal, já poderia ser considerada tombada. É tanta coisa para falar sobre a Serra do Curral e a mineração que a gente podia ficar aqui por dias. Mas como temos um tempo limitado, eu convido vocês a assistirem a íntegra da audiência pública no nosso canal do YouTube. A gente fica por aqui, lá no nosso Twitter você acompanha outros programas feitos pela TV e no portal estão todas as informações sobre o que está sendo discutido na Assembleia. Você pode até dar sua opinião sobre projetos de lei. Obrigada pela companhia, boa noite e até mais.